Olá, internautas. Hoje falamos aqui da Wall Street para uma reflexão sobre o momento que nós atravessamos. E o nosso tema é a restrição como um dos usos da liberdade. Não é? E fazemos isso para contribuir com perspectivas e expectativas sobre o momento, não é? E o que nos faz fazer isso é que o momento exige que a diversificação de opiniões conduza o nosso povo a fazer as melhores escolhas. Para isso, selecionamos alguns elementos para comentar. O primeiro que nós comentamos é o chamamento. São dois chamamentos que estão presentes em nossa sociedade. O primeiro, o chamamento da OMS, da Organização Mundial de Saúde, né? Esse chamamento é fundamentado por cientistas de diversas áreas e dizem que é necessário haver uma restrição do nosso povo, uma circulação mínima do nosso povo, para que o vírus não dizime boa parte da nossa população. E há um segundo chamado, que é um chamado ideológico, não é? Um chamado ideológico que ele pode ser transposto diretamente para as palavras de Rubem Novaes. Rubem Novaes, para quem não sabe, é o presidente atual do Banco do Brasil. E diz assim, o chamamento dele, a fala dele: muita bobagem é feita e dita, inclusive por economistas, por julgarem que a vida tem valor infinito. O vírus tem que ser balanceado com a atividade econômica. Em outras palavras, o presidente do Banco do Brasil acha que a vida não é um valor infinito. Alguém deixou de perguntar a ele: vem cá, o que é que faz um morto no cemitério? O que ele produz? Agora, se você dissesse que se as pessoas não trabalharem, não estariam produzindo, não estariam valorizando as ações, não é? Fazendo com que o mercado, que é o grande Deus de vocês, não é? No altar mais alto da sociedade está o Deus de vocês, que é o mercado, as ações que cada um investiu, e que estão perdendo essas ações, estão perdendo dinheiro agora, não é? Aí nós teríamos o que conversar. Mas eu sou responsável por isso? Cada uma das pessoas da sociedade é responsável pela perda nas ações? É uma pergunta que eu faço. Eu sou responsável pela perda do seu capital nas ações? Ou de não estar entrando dinheiro no banco? Ou está entrando muito pouco porque o mercado está indo à falência? Nesse sentido, agora sim, nós podemos fazer um comentário. Vamos chamar a liberdade em nosso socorro. A palavra liberdade, ela tem servido para a morte de milhões, bilhões de pessoas no planeta, há muitos anos. Anos que se perdem na história. Por quê? Porque a liberdade é o inverso de submissão. Liberdade é o inverso, não é? De dependência. Ela é autodeterminação. A liberdade é independência, é ausência total de submissão, que é o que nós não vemos. Nós vemos um governo fraco, amarrado ao governo dos Estados Unidos. Esse nosso governo é tão doentio que ele fechou as fronteiras para todos, a entrada de todos os outros países, e deixou a do epicentro, ou seja, o local onde há uma maior disseminação do vírus hoje, que é os Estados Unidos. É um criminoso um presidente que faz uma coisa dessa com o seu povo. Ele não tem relação com o seu povo, nem o presidente do Banco do Brasil e nem o presidente do país. Então, liberdade é exatamente o contrário.
Mas a liberdade pode ser a restrição é para manter a vida. Esta restrição, ela exige o uso da liberdade. Ela exige que eu, por conhecimento, seja convencido de que isso é uma boa coisa. E o que é que se faz agora com a produção? Porque dizem que o Brasil está falido, que isso vai acabar com o Brasil. Não, não vai não. Um país não se acaba. Um país, é impossível de falir um país como o Brasil. Não tem como falir. Por mais que já tenham tentado falir o Brasil, não podem. Porque um país é um povo. É o seu território com tudo que tem nele e todas as suas possibilidades de produção de riqueza. Então é impossível falir um país como o Brasil. É fácil matar o seu povo, mas falir o país não é fácil. Então, isso é muito bem expresso por um quadro. A liberdade, ela se apresenta como uma bela jovem à frente de franceses lutando, né, durante a Revolução Francesa. Né, um quadro de Delacroix. A liberdade conduzindo o povo. E aqui eu quero chamar uma historinha que eu escutei muito quando era criança, mas de vez em quando ainda escuto, que é a história de José do Egito. José do Egito foi vendido por seus irmãos, que não gostavam dele, porque o pai gostava muito dele, porque o menino era um sábio, o menino era atencioso, o menino era reflexivo, não é? E na história de José, ele prevê no Egito 7 anos de acumulação e 7 anos de gasto. E o que é que faz o faraó, o governante? Ele guarda tudo que produzir mais durante 7 anos, para gastar nos 7 anos que vão precisar. Foi isso que fizeram, foi assim que eles saíram da crise. Foi assim que eles venceram a crise. E aí fica uma pergunta, nós não temos nada acumulado? E os trilhões guardados nos bancos, guardados no cofre forte do Banco Central, que é nosso dinheiro, e que serve para pagar banqueiros e manter o mercado com essa ilusão de que o mercado é responsável pelo nosso bem-estar, o que é uma grande mentira. Na verdade, o mercado, do jeito que está posto dentro dessa sociedade, como está posto, é nossa escravidão, é nossa ausência de liberdade, é nossa ausência de autonomia. Hoje o país é governado pelos americanos. Os americanos mandam aqui, vinha o FBI, vinha a CIA, para dizer como é que juízes e pessoas vão agir para nos deixar nessa dependência e nessa escravidão. A nossa situação é uma situação muito horrorosa, tá certo? Então, a historinha de José dos 7 anos de acumulação e 7 anos de gasto, ela é bem própria para esse momento, só que as pessoas responsáveis pelos cofres não querem soltar o dinheiro, porque tem que deixar no mercado. Mas nós temos direito aí para passar ano com restrição. Não é um dia, uma semana, um mês, não. É preciso, é o povo saber que tem esse dinheiro, não é? E aqui aproveitamos, aqui diz que a nossa dívida, quase a metade do que a gente produz de riqueza, é para pagar banco. E tem uma auditoria prevista na Constituição de 1988, que nunca foi feita essa auditoria, para saber que dívida é essa que nos escraviza. E que esses políticos, esses banqueiros, aliás, os bancos não têm contribuído com quase nada, têm dado merreca para a crise. Agora era a hora do governo pegar o dinheiro dos bancos e dizer, vamos privatizar esse dinheiro, porque esse dinheiro pertence ao povo, foi produzido por ele. Vocês não são donos desse dinheiro. Vocês só guardam esse dinheiro, mas vocês não são donos, vocês não produzem, porque quem produz riqueza mesmo é povo. É povo trabalhando dentro das oficinas, nos computadores, enfim, é o povo quem produz toda a riqueza. Banqueiro não produz riqueza. Ele controla a riqueza, é outra coisa. Então agora seria a hora de um governo que tivesse compromisso com o seu povo, não é?
pegasse o dinheiro desses bancos, desses banqueiros, que é nosso dinheiro, e disse: agora é hora de nós devolvermos. Nós não juntamos esse monte de dinheiro, agora vamos devolver esse dinheiro para os donos verdadeiros. E aí poderíamos passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Não faltaria nada para ninguém. É só uma questão de racionalizar como vai ser mantido isso. Agora, o grosso da sociedade não pode circular. A que tem que circular, e precisa circular, tem que circular de forma controlada e protegida. É isso que tem que ser feito. Não é? E então, esses banqueiros e esse nosso governante são mais que nem o irmão de José. São os que venderam José por 20 moedas. E querem nos vender, fazer voltarmos para atividades com risco de matar a nossa família, não é? Nossos idosos, nossos jovens, porque morre também jovem, morre gente de 35, 40 anos, 50 anos, morre gente de todo o naipe. Não tem como escapar, não. Você acha que está fora dessa roleta russa? Não está, você está dentro. E o que tem que fazer é ajudar a racionalizar esses processos. Então, vamos acabar com essa conversa de cancelar restrição, de ter que produzir para banco. Nós temos dinheiro, o que nós não temos são governantes com capacidade de agir quando deveriam estar agindo nesse sentido. Estão tirando merreca para banco emprestar e se tornar mais ricos ainda os banqueiros quando essa crise passar. Ainda estarão bem mais ricos do que já estão, com o nosso dinheiro que eles guardam. E que nossos governantes têm consentido com isso e têm ajudado a manter esse tipo de coisa, a nossa escravidão. Então, é a nossa reflexão de hoje. E nós temos que ser, como diz aquele humorista, uma autarquia. Uma autarquia, né, que ele geralmente fala, geralmente é de uma mulher que se governa, mas a autarquia deve ser o povo brasileiro. Né? E como fala a letra da música do Gessé, a letra Voa Liberdade, que diz que nós temos, né? Nós temos que vencer o vento do pecado, né? Nós temos, a liberdade tem que ir contra os ventos do pecado. Os vendilhões dos Josés, das Maria, das Joanas, dos Franciscos, dos Wesleys, dos John brasileiros, não é, que estão hoje submetidos a essa situação e quase sendo obrigados a morrer para satisfazer mercado. Eles têm mais é que se fuderem. Isso é o que eles têm que fazer, esses caras.